Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal O que Rola na Geronto. É com muita alegria, muito prazer que nós apresentamos mais um episódio da nossa série, da nossa conversa, daquilo que a gente faz toda semana com você, trazendo assuntos importantes da gerontologia. Por isso que o nosso canal chama-se O que Rola na Geronto, porque nós temos uma agenda bem dinâmica, bem ativa no envelhecimento, e aí nós precisamos trazer essas reflexões com você, como nós sempre fazemos toda semana. E nós lembramos para você que é importante você nos acompanhar, você que está assistindo a primeira vez, por favor, não é? Inscreva-se no canal. Quando você ver o nosso episódio semanal, né? Dá um like se você gostou, divulgue o nosso canal com nossas amigas, né? Com seus amigos, suas amigas, e é isso. Bem-vindo no canal E que Rola na Geronto. E você sabe que eu sou, melhor dizendo, a Marília Berzins, e estamos acompanhados da Ieda Duarte, do Sérgio Pascoal, e o Carlos está em viagem e não pôde acompanhar a nossa gravação, esse nosso episódio. Hoje, nós temos um assunto extremamente importante para tratar com você. Nós estamos num ano muito especial do Brasil, que é o ano das eleições gerais, ou seja, em que nós, brasileiros, vamos às urnas para escolher aquelas pessoas que nos representam dentro do processo eleitoral. Então, vamos conversar sobre isso e eu já vou apresentar daqui a pouquinho quem é a nossa convidada. A nossa convidada é Marta Bruno. Marta Bruno é assistente social, ela fez um doutorado em educação, assim como mestrado em gerontologia, ambas graduações pós, não é? A graduação, ambas foram feitas na PUC de São Paulo. Foi minha colega do mestrado, do Carlos, e nós somos amigos decorrentes desse processo. Marta é professora, já trabalhou em diversos lugares, né, ministrando aulas sobre envelhecimento, serviço social, e atualmente ela é consultora em projetos sociais. Marta, nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Como eu já havia adiantado, o nosso tema envolve a participação do eleitorado idoso nas eleições gerais, como eu havia já comentado com você, e eu vou já pedir que você dê as boas-vindas, uma boa noite, porque nós estamos gravando e a pessoa assiste em diversos momentos. Marta, e depois eu lhe faço a primeira pergunta. Bom, então eu vou dizer bom dia para quem é do dia, né? E boa noite para quem é da noite. Fiquei muito feliz com esse convite, porque esse tema da política é muito caro para mim, então vamos lá conversar sobre o voto. Que bom, Marta. Então, já que no nosso assunto é isso, primeira pergunta: há uma idade para parar de votar? E se há, o que é voto facultativo? Conta para nós sobre esses dois aspectos. Olha, a idade para parar de votar, eu voltaria a pergunta com: tem uma idade para parar de viver? Né? Porque enquanto tem vida, tem possibilidade de qualquer projeto, de qualquer ação, de qualquer atividade. Né? Então, é muito esquisito essa questão de achar que tem algum momento que eu paro de fazer as coisas, né? Eu paro de fazer aquilo que me interessar parar. O que eu acho mais importante é a gente pensar no significado do facultativo, né? Porque quando eu digo tanto faz para você, tanto faz para mim se você vote ou não, significa que eu estou dizendo a sua opinião para mim também tanto faz, né? E esse para mim é a sociedade, é o Estado, é quem tá no poder,
porque o que está por trás do facultativo é isso. Quando você fez 70, você pode parar de votar, porque a sua opinião não é mais importante. Tanto faz a sua opinião para a sociedade. E quando a gente acredita que isso não é verdade, que enquanto a gente tem vida, a gente tem possibilidade de qualquer coisa, de realização de qualquer coisa, então a gente não abre mão. Se votar é um direito, quando eu digo que eu não vou, eu abro mão do meu direito. Essa é a grande questão, fundamental. Marta, nessa mesma linha de pensamento, né, seria interessante a gente discutir um pouquinho com quem nos escuta qual é a importância e o significado do voto, né? O que significa o voto para as pessoas, em qualquer idade. Né? Mas qual é o significado do voto? O Carlos ele não está aqui porque ele está, como a Marília colocou, ele está viajando, ele está no aeroporto, mas ele está nos acompanhando. E ele mandou uma mensagem agora, exatamente comentando sobre isso. Nós somos 30 milhões de idosos neste país. Né? Então, na hora que a gente faz essa discussão da importância do voto, embora seja facultativo a partir de 70 anos para os idosos, isso, como você muito bem explicou, eu poder ou não votar é uma coisa, eu deixar de votar simplesmente porque não é obrigatório é outra coisa. Então, em sendo 30 milhões de pessoas, uma parcela significativa dessas pessoas são aptas a votar. Qual é o significado do voto? E isso poderia mudar uma eleição, por exemplo? Com certeza. Eu acho que primeiro a gente precisa começar a falar sobre a questão do próprio ato de votar. Né? A gente vive num sistema democrático em que a possibilidade de você escolher quem vai determinar e vai conduzir a política do país é através do voto, né? E um voto que ele não é gratuito. A gente lutou muito para ter essa possibilidade de votar, né? Então, e é uma democracia muito jovem ainda. Então, em 83, 84, quando a gente teve o grande movimento que lutou pelo direito de votar, né? Eu acredito que muitos de vocês também estavam lá, assim como eu estava, na praça, pedindo para a gente votar, né, direto, que a gente queria escolher. Então, foi uma conquista muito importante. E nós não temos outro caminho. O que está acontecendo hoje é que tem uma descrença, né, porque tem um descaso dos políticos, políticos partidários, né, que acaba fazendo com que as pessoas fiquem muito desanimadas. E aí acabam querendo abrir mão desse direito. Então, novamente, a gente está falando de direito e de abrir mão do direito, e entendendo que, quando eu não participo, eu dou a possibilidade para outro escolher por mim. Então, aí eu não tenho como, né, reclamar de quem que está conduzindo, seja da maneira com que eu não concorde, porque se eu deixar de abrir mão de lá e tentar colocar pessoas que são alinhadas com aquilo que eu realmente acredito, do ponto de vista da minha ideologia, porque ideologia todo mundo tem. Ideologia são as ideias que eu defendo, seja ela qual for, né? Então, para eu ter uma proximidade com um cenário que responda aquilo que eu tenho de expectativa, eu tenho que estar lá tentando levar para as instâncias, seja no governo federal, no governo municipal, no governo estadual, gente que é alinhada com o meu pensamento, com a defesa dos direitos que eu entendo que devem ser defendidos. Marta, em primeiro lugar, uma satisfação imensa ter você aqui. Obrigada. Você, com toda a sua sabedoria, com todo o cabedal de conhecimento, não é? Inclusive nessas questões que você tá discutindo conosco hoje aqui, da importância do voto. Né? E você falou uma coisa que a gente encontra muito na prática. Né? Então, a gente ouve muitas vezes idosos com 70 anos ou mais, né, que já estão naquela possibilidade do voto ser facultativo, como você disse, e dizerem, não quero mais votar, não, de jeito nenhum. Eu já votei muito e não adiantou nada, o Brasil não mudou nada,
Então, estou desanimado, não quero votar, não. Então, queria que você comentasse esse sentimento, que é de alguns idosos de 70 anos ou mais, não é da maioria, eu sei disso, mas muita gente que diz não quer votar mais e se aproveita do voto facultativo, porque acha que toda vez que votou não adiantou nada. O que é que você acha sobre isso? Eu acho que essas pessoas estão abrindo mão de fazer diferente, né? As coisas acontecerem. Eu não gosto de nenhum extremismo assim, né? Quando nunca resolveu nada ou nunca consegui nada. Porque eu, com 65 anos, que eu não sou, né, tão... eu digo o seguinte, eu sempre participei das esferas políticas, sempre defendi que as pessoas discutam política e participem, e a gente conseguiu, sim, muita coisa. Se não fosse a participação política, a gente não ia ter o Estatuto do Idoso, por exemplo, né? Citando só o instrumento mais próximo que faz uma cobertura dos direitos do idoso. Não vou nem olhar para trás para falar da política nacional e tudo mais. Mas foi um crescente que não foi de graça, né? Não foi por osmose, não foi sem querer que as coisas vêm para a gente. Quando chega um direito é porque ele foi muito lutado, muito batalhado por muita gente. E é isso que a gente não pode perder, essa perspectiva, né? Então, eu não quero que desconsiderem, eu não quero ser desconsiderada, então eu não desconsidero, né, a minha voz e o meu direito de estar lá e escolhendo. Então, é bem importante que as pessoas pensem, né, a respeito disso. Agora, Sérgio, eu tenho uma questão que eu sempre coloco, que eu acho que não é à toa, porque nós vivemos num país que a gente não tem uma cultura de participação política, ou melhor, a gente não tem uma cultura. Vou corrigir. Nós não temos uma cultura de educação política. Então, a gente não discute política. Então, é muito fácil que os aventureiros chegarem, falarem o que querem e as pessoas engolirem, né? Eu, quando dava aula nas universidades para a terceira idade, eu sempre retomava uma frase que até hoje ainda persiste, né? Que essa geração cresceu escutando que política, futebol e religião não se discute. E aí nós íamos falar justamente sobre isso, e eu falava, quem é que inventou isso? Que política, futebol e religião não se discute. A quem interessa que a gente não discuta política? Porque aí a gente fica na sombra, né? E a gente não participa, então os que estão sempre com outros interesses vão continuar e navegando, né? Que quando a gente começa a discutir, a gente começa a fazer diferença. E era uma coisa também muito interessante, quando eu dizia a gente vai discutir política, era um torcer nariz, não, eu nunca discuti política, isso eu não gosto, porque eu não... Eu falei, tá bom, mas vamos então, só me fala uma coisa, o que é política? E quando a gente começa a refletir e subsidiar essa galera para dizer o que é política, né? E faz chegar à conclusão que a gente faz política o tempo todo mundo, a vida toda, né? Porque eu usei sempre uma definição muito simples, né? Para a galera entender. Política é tudo que se relaciona com os laços estabelecidos entre os homens e as classes, para controlar e coordenar a vida em sociedade. Quem está na sociedade está aí no meio, né? E político é tudo aquilo que diz respeito às relações sociais, ao convívio humano. Então, eu faço isso o tempo todo, dentro da minha casa, com uma dona de casa ou uma responsável pela família, ou chefe da família, dentro do meu trabalho, dentro da minha escola, dentro da minha comunidade, dentro de todo o espaço. Então, quando começa a perceber que tudo que diz respeito à nossa maneira de conviver faz parte da esfera do político, aí chega à conclusão que todos nós fazemos política. E era muito interessante, que eu gostava muito, muitos idosos falaram, nossa, eu fiz política a vida inteira e nem sabia, né? E é isso, né? Então, é um pouco... eu acho que a gente tem um compromisso de desmistificar isso, porque muitos se
reduzem a pensar a política como se fosse a política partidária, e a política é muito maior. Só uma questão, Marta, para você fechar. É verdade, então, que não mudou nada? Quer dizer, eles falam assim, não quero mais porque eu votei e não mudou nada. Será que foi isso mesmo? Olha, você me faz lembrar que muitas vezes, muitos alunos falavam assim, mas é muito difícil a gente saber escolher. Todo mundo fala a mesma coisa, então eu não sei escolher. Eu falava, olha, é difícil, mas não é possível, mas não é impossível, muito pelo contrário. Principalmente, e olha só o que eu vou falar, e eu acho que é a coisa mais simples do mundo. Quem está de posse de mandatos, quem já foi candidato ou quem já exerceu um cargo, né? Você parar e analisar a vida dessas pessoas. Qual foi a trajetória? Que compromissos essa pessoa estreitou? Que causas defendeu? Que leis aprovou? Beneficiou a quem essas leis? Então, como é que isso é difícil? Eu posso, ainda mais hoje, nos nossos tempos de internet, que você põe um Google lá e você sabe de tudo. Então, não é possível que as pessoas fiquem na dúvida que se eu vejo que um cara está há 30 anos no Congresso Nacional e nunca apresentou uma lei que fosse de benefício de qualquer... Eu não estou falando do idoso, pode ser do idoso, da criança, do adolescente, da mulher, do trabalhador, alguma coisa que seja favorável à população, né? Então, será que eu não vou ficar desconfiada se não apresentou nunca nada? E, pelo contrário, tem pautas estranhas, né? Aquilo que a gente defende de humanismo, né? De direitos, de dignidade, de sociabilidade. Então, a gente vai saber, né? Que é diferente. E, principalmente, respondendo à tua questão, a gente pode ver o que é o quadro de políticas públicas desse país, né? Faz uma linha do tempo ao longo da história, não precisa ir muito, faz assim, deixa eu ver, os últimos 30 anos, depois da Constituinte, por exemplo, né? A partir da Constituinte, o que aconteceu? Quem botou aquela Constituinte para funcionar, que tem leis significativas que protegem e defendem a mulher, a família, a criança, o adolescente, o idoso, porque isso ninguém inventa, não dá para inventar, está aí. Ou você tem a política a favor, que foi escrita, aprovada, né, foi debatida, foi discutida, e hoje a gente precisa lutar muito para manter aquilo que tem, porque nós estamos em tempos tão estranhos que a gente precisa brigar para manter o direito que a gente já conquistou, porque senão ele vai pelo ralo, vai por água abaixo, né? Então, esses movimentos, dá trabalho, mas não é um trabalho tão grande para a gente saber, olha, não, se a gente olha para a história, não é tudo igual, né? Se a gente olha para os ganhos, para as conquistas, mentira que é tudo igual, né? E a gente, então, pode ver, e aí vamos ver no fato, né? Não no fake, não na invenção, mas naquilo que realmente é concreto, é real, é palpável, e é possível, sim, fazer uma pesquisa e saber que não é tudo igual. Ô, Marta, nesse seu raciocínio que não é tudo igual e que é possível, sim, a gente escolher candidatos, eu estava até, em um determinado momento, eu sabia o número de candidatos que nós temos no Brasil afora. Pense que a eleição é geral, então a gente vai eleger presidente, senadores, não é? Nós vamos eleger deputados estaduais e nós vamos eleger governadores. É muita gente. E o número de partidos no Brasil, se não me engano, são 22. Então, são muitos partidos. Estou chamando a atenção. Eu me lembro que eram mais de 15 mil candidatos ao todo no Brasil. Aí eu sou idosa lá na minha casa, daqui a pouco começa o processo de campanha, todo mundo vai na televisão, né? Fala, eu sou Marília, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu sou lá eleitora, né? Fico assistindo. Eu queria que você pensasse conosco, com quem nos escuta, nos vê agora, Marta, algumas dicas para escolher um candidato. E nós não estamos falando aqui em nomes, mas critérios de escolha. Eu acho que isso é tão importante, né? Que você sugere para os eleitores idosos? Como olhar, como selecionar, como escolher
aquele que vai nos representar, porque isso faz parte da democracia, que no caso é a representativa. Então, qualquer um desses cargos que eu citei, ele está me representando. E aí, se me representa, como eu escolho? Exatamente, isso é muito importante. Às vezes eu fico com uma sensação que as pessoas não percebem que, à medida que eu escolho alguém, eu estou me alinhando com as ideias daquele alguém. Né? Eu estou me alinhando, estou aceitando aquilo que aquela pessoa defende. Então, se ela defende uma pauta muito, muito esquisita, que vai, inclusive, no discurso contra coisas que eu acredito, não é possível, né? Porque eu escutei muitas vezes, acho que todos nós escutamos uma coisa assim, esse sujeito fala, mas ele não vai fazer. Gente, se a pessoa fala, como assim eu vou falar aqui e não vai fazer? Ah, só fala, mas não vai fazer a barbaridade que está falando? Não, se um cara está falando barbaridade, é porque ele faz barbaridades. E eu, nessa história, eu quero ficar com alguém que faz e fala barbaridades, eu quero outra coisa. Então, não dá. Então, aqui, como você bem falou, nós estamos num sistema que é de representatividade. Então, quem vai me representar tem que representar os meus valores, aquilo que eu defendo. Então, e aí é outra situação que muitas vezes o pessoal acha que política é igual esporte, ou jogo de futebol, ou BBB, ou sei lá o quê. Né? Eu preciso ir, deixa eu ver quem está ganhando, eu vou lá e vou imaginar quem está ganhando, ou sei lá o quê, não quero perder. Não, a gente só perde o nosso voto quando a gente vai colar em alguém que é na contramão daquilo que a gente defende. E é isso que a gente tem que aprender. Né? E um pouco o que eu falo para a primeira atitude que se precisa ter é investigar a vida do sujeito, a vida da pessoa que está fazendo esse discurso. Então, eu volto a dizer, quando o cara já tem uma trajetória de participação, né, que já exerceu cargos ou eletivos ou no executivo, inclusive muito mais fácil, porque se ele fez coisas ou deixou de fazer ou não fez, né, coisas, eu posso já ir formando uma massa crítica, vou dizer, bom, eu concordo com isso, né? Ele fala em nome dos idosos, nossa, da família. Tá. Você vai lá e vai ver que o cara, sei lá, votou contra o passe para o idoso. Que raio de defensor de direito do idoso que vai lá e tira o direito do idoso? Então, isso é muito simples da gente começar a pensar. Então, é olhar e aí anotando, sabe? Pega papel e caneta e vai anotando. Que raio é esse? Então, quando o discurso não combina com a prática, eu preciso 9 fora com esse candidato, riscar do caderninho, porque aí não cabe, não dá ter um discurso e ter outra prática. Então, discurso e prática é uma coisa que, né, o Paulo Freire sempre falava, você tem que ter um discurso de tal forma que a sua prática ela vire esse discurso, né, no cotidiano. Eu acho que isso a gente precisa ser muito coerente, né? E vamos supor que o cara nunca foi, estou querendo, né? Porque agora está uma moda de tudo novo, então precisamos renovar, tá bom. Mas esse cara também tem vida, né? Ele pode nunca ter exercido nada no executivo, no judiciário, no legislativo, mas ele tem uma vida e a gente pode fuçar essa vida dele para ver o que ele realmente, no cotidiano, no dia a dia, ele faz de bom para a comunidade que ele vive, para os grupos que ele diz que vai defender, enfim. Tem jeito de saber? Sim, tem jeito. E volto a dizer, e hoje tem muito mais jeito do que décadas atrás, que era muito mais trabalhoso a gente fazer uma pesquisa. Hoje é muito mais fácil você fazer uma pesquisa para saber esse itinerário, né? Fazer essa linha do tempo do que é um sujeito, uma pessoa que está querendo ser candidato. Marta, você acrescentaria nessa lista, se esse sujeito, esse candidato, pré-candidato que seja,
ele faz um discurso pró-envelhecimento só para atender uma parcela do eleitorado, ou se ele tem uma raiz efetiva mesmo com o tema. Por exemplo, eu sou idoso e vou defender os direitos do idoso. Isso é suficiente? Eu acho que isso pode ser uma armadilha. Eu estou certa nessa interpretação? Claro. Claro que está certa. Eu diria mais ainda, tem poucos idosos que se apresentam dizendo eu sou idoso, e, né? Não, mas tem muita gente que se apresenta dizendo eu vim defender, eu vou defender o direito dos coitadinhos, bonitinhos, dos idosos, né? E essa que é a grande questão, você já começa a levantar, ficar com uma pulga atrás da orelha, porque, aliás, eu vou te dizer uma coisa, eu sempre me incomodei muito. Todo mundo que chega dizendo que vou fazer por você, vou lutar por você, não, para mim já está fora. Porque assim, ou a gente vai fazer junto, né? Ou vai ter um canal, uma pessoa que vai se apresentar lá para criar um espaço de participação seja lá do segmento que for que ele está defendendo, né? Mas desconfiem de quem fala, vou fazer por você, né? Vou fazer pelos idosos, vou fazer pelas... que todo mundo vai fazer por alguém que depois chega lá e não faz coisíssima nenhuma. Porque não tem, o compromisso é de uma outra ordem, né? Nessa lógica, Marta, recentemente eu fiz um levantamento nós votamos. O que significa isso, né? Então, nós votaremos esse ano em cargos executivos, em cargos legislativos, não é isso? Uhum, então, votaremos em um presidente e um vice-presidente, 27 governadores e 27 vice-governadores, 81 senadores. Senador tem o tempo do mandato, mas, de qualquer forma, são 81 cargos de senador. 513 deputados federais e 1.058 deputados estaduais. Então, as pessoas precisam ter noção de que é um volume enorme de pessoas que estão se colocando como candidatos elegíveis e que têm que ter um compromisso com a população, ou com as diferentes bandeiras da população. E, recentemente, nós fazemos parte, recentemente nós colocamos até aqui no canal e disponibilizamos, só para lembrar, uma carta manifesto para os partidos e os candidatos elegíveis. Isso vem de um movimento que se chama Velhice Cidadã, onde foi pontuado por todas as pessoas deste movimento os principais tópicos relacionados às demandas dos idosos que nós consideramos importantes que façam parte dos planos de governo. Então, como você muito bem colocou, nós podemos estudar, ir atrás, investigar quem são essas pessoas e o que elas fizeram. O que você acha dessa questão também de cobrar dos candidatos? Porque temos candidatos no Brasil inteiro, né? Qual é o seu plano de governo? Você conhece esse manifesto, essa carta manifesto que foi feita pelos e para os idosos, pensando nas suas necessidades e nas suas demandas? Isto faz parte do seu plano, né? Do seu plano de ação, do seu plano de governo? Você colocou lá, você garantiu o orçamento para isso? Então, assim, até para quem não se apropriou ainda da Carta Manifesto, ela está gravada, é importante que você se aproprie. Então, um pouquinho eu queria que você falasse sobre isso e também sobre uma outra questão que está circulando muito nas redes sociais, falando que os idosos são muito conservadores, né? O que significa? O que você acha disso? São conservadores? Isso é uma coisa que está posta ou esse é um movimento em transformação? Eu vou dizer novamente para vocês que eu me incomodo profundamente com generalização, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sim, que está acontecendo muitas coisas esquisitas com relação a denegrir a imagem do idoso. Eu estava me preparando outro dia para alguma fala tal, e eu me dei conta, fala da questão da violência no congresso aí, e eu me dei conta, eu me deparei, na verdade, com umas coisas que estavam acabando de sair na mídia, comentando sobre a questão das campanhas que estão fazendo para os adolescentes tirarem o seu voto, tirarem o seu título a partir de 16 anos, que é perfeito, ótimo, né? Porque eu acho que quem tem menos de 18 e quem tem mais de 70 sofrem da mesma
do mesmo problema da desconsideração da voz, né, que eu falo, porque tanto faz, você não precisa, né, nunca foi incentivado que se fizesse, então hoje estão tendo campanhas muito bacanas de incentivar o jovem que tem de 16 a 18 anos a votar, mesmo sendo facultativo. Acontece que eu dei de cara com coisas do tipo, para reafirmar a importância do voto desse jovem, afirmações do tipo, não deixe quem está morrendo escolher por você. Então, olha que coisa mais grave, mais absurda, né? Então, não deixa quem está morrendo escolher por você, porque é dessa linha, né, de denegrir a imagem de quem está, ou então é assim a mesma coisa que o Congresso está cheio de velhos, mas que velhos são esses, né, que não fazem o bem para a nação, para os segmentos, enfim. Eu acho que a gente precisa aprender a ter uma triagem muito, muito importante, porque você tem de um lado, você tem sim uma galera, e aí não é por causa da idade, é por causa de outros interesses, porque até umas décadas atrás a gente falava, você olhava para o Congresso, você tinha os parlamentares, e aí você olhava e tinha um bando de filhos dos parlamentares. Então, como é que esses filhos dos parlamentares conseguiram alçar, né? Então, é uma coisa bem familiar. Hoje, você olha e você tem os parlamentares, os filhos dos parlamentares e os netos dos parlamentares. Você tem 3 gerações e o político partidário ele não é herança, né? Só que eles lidam como isso, como herança. Parece que é uma herança. Eu tenho herança acabam fazendo de alguma forma que eles vão herdando, né, todo aquele curral eleitoral que eles têm, que eles vão amarrando, né? Por outro lado, e aí é o lado que eu gosto de falar e enaltecer, você tem hoje movimentos que estão pleiteando um espaço importante de dizer hoje tem uma geração de idosos que sempre estiveram à frente das lutas populares, que sempre estiveram na militância e que, como é que você vai falar de ser conservador? Porque, assim, se hoje nós temos a possibilidade de votar, é porque em 83, 84, como eu falei, né, muita gente foi para a rua. E quem foi para a rua em 83, 84 está até hoje aqui militando. Então, tem hoje um movimento que o ano passado foi organizado, que chama 68 na Luta, né? Quem quiser ver, entrar, é 68naluta.org, eles acabaram de fazer uma carta muito significativa, defendendo a democracia, e quando eles se apresentam, gente, nós somos gente que toda a vida lutou e que continuamos lutando. Então, é lá a primeira pergunta, até quando vamos lutar? Enquanto tiver vida, a gente vai estar aí lutando, porque a gente acredita, né? E esse esperançar a gente aprendeu no meio do caminho. Então a gente está aqui porque a gente acredita que tem que continuar lutando, porque a gente sabe que nunca, nunca, nunca nesse país, seja o governo que foi, a gente ganhou de graça as coisas. Muito pelo contrário, a gente sempre lutou muito e as leis mais significativas elas foram aprovadas com muita, muita, muita luta popular e com o segmento. E principalmente, e mesmo assim, né? Porque é outra coisa que eu sempre trabalhava muito com os idosos, assim. A gente tem a legislação muito importante, a gente tem legislações muito avançadas, mas quem vai dar vida para essa legislação, quem vai dar vida à letra que está ali dentro, são as pessoas que vão lá e vão defender, né? Dar concretude nisso. Então, você tem gente muito, muito idoso lutando, muito idoso, não vou dizer ocupando, muito idoso que já ocupa esse espaço há muito tempo e vai dizer, e vou continuar, né? Ocupando, lutando. E você tem os outros que nunca participaram, que nunca quiseram saber, e hoje, como disse o Sérgio em algum momento, assim, é quase que uma grande desculpa dizer, lavo minhas mãos porque falaram que eu não preciso, né?
Muito bom, Marta, conversar com você. Eu acho que esse assunto é super importante. Nós estamos no mês de abril, né? Abril não, maio, já virou maio, hoje é dia 2, ontem foi dia do trabalho. Nossa, estou atrasada. E nós temos o primeiro turno em outubro, então certamente o canal vai voltar neste assunto este ano, porque entende que as pessoas idosas são importantes em todas as esferas da vida pública, social e política, nesta concepção que você nos trouxe e nos provocou. Ô, Marta, eu só para fazer mais uma pergunta para você, você citou aí no meio das suas palavras que você dava aula para a educação para a cidadania nas universidades da terceira idade, inclusive eu tive muito prazer em ver suas aulas e foi no começo que nós fazíamos mestrado, a gente estava tão empolgado com a gerontologia, aprendendo, e fomos nós, eu só faço um parêntese, nós fizemos parte, a Marta, o Carlos, né, e mais outros, da primeira turma de mestrado da PUC, está fazendo agora 25 anos que nós começamos isso, em agosto de 97. Bem, Marta, é sobre um pouco dessa sua disciplina que você levou para universidades da terceira idade. Eu queria que você falasse um pouco, né? Como você contemplava a importância das eleições, de participação nas eleições nisso, e assim, aproveite esse grande número de pessoas que nos assiste, que estão tendo essa oportunidade, e mande o seu recado com a sua experiência, tanto para as pessoas idosas, quanto para aquelas também mais jovens, né, que estão meio desiludidas com esse processo. Eu sou obrigada a votar, ai que horror, 2 vezes eu tenho que ir. Fala sobre isso para nós, Marta. Bom, Marília, é muito engraçado, você me faz lembrar que quando eu montei esse curso, né, assim, essa proposta de fazer esses pontos de reflexão com o pessoal idoso, né? A primeira coisa, quando me convidaram, falaram, a primeira vez, o que você quer trabalhar com os idosos? Eu falei, olha, eu vou trabalhar educação política, que é uma coisa que eu gosto, eu tenho know-how. Ah, mas isso eu não sei se eles vão gostar. Eles vão gostar ou não vão gostar. Então, de novo, mesmo muita gente que trabalha com idoso acha que sabe a priori, né, aquilo que eles vão gostar ou deixar de gostar. Falei, mas então vamos fazer a experiência, né? E nada me dava mais prazer do que sentir esses idosos, parecia que assim, desvendando, né? Tirando uma venda de dizer, passei a vida inteira enganado. Porque ele lá na juventude acreditou que política, futebol e religião não era para discutir, não, né? E quando a gente começa a perguntar, mas por que isso, né? E começa a pôr na cabeça que tudo que a gente vai fazer e falar, a gente defender ou ser contra, a gente tem que entender muito bem o que é, por quê. E isso é a chave de tudo. Então, a gente tem gerações e gerações que falam muito das coisas sem saber daquilo que estão falando. Isso é muito triste. Né, do meu ponto de vista, é muito triste. Então, você se informar nas instâncias que realmente são importantes e necessárias, né, não no grupo do Zap dos amigos ou da família que colocam muitas coisas muito esquisitas. Não, vai atrás da onde tem uma informação que ela é séria, né? Então, e temos muitos lugares que podem dar essa informação. Aí a gente vai aprender, por exemplo, que política de Estado é diferente de política de governo. Que o governante da hora ele pode falar o que ele quiser, mas se você tem uma política de Estado consolidada, ele é obrigado a respeitar, né, algumas situações que já estão definidas e que ele não pode jogar pelo ralo abaixo, porque ele acha, né? Eu, particularmente, nunca imaginei que há muito tempo eu tenho pensado isso. Era tão tranquilo, há uns anos atrás, a gente dizer datado, né? A partir da Constituição, a gente teve um crescimento das políticas públicas, né, favoráveis aos segmentos populares, seja criança e adolescente, que a gente teve o Estatuto da Criança e Adolescente, políticas para as mulheres,
tudo eles são em função do que era a nossa Bíblia, do que era não, do que é, porque eu sou uma defensora total da Constituinte, da nossa Constituição. Para isso, a gente lutou muito, antes de 88, né, no processo constituinte, para que fosse escrita uma Constituição que realmente defender, que a gente pudesse falar, ó, tá lá, você tem que fazer, não é porque você quer, né, ou não vai fazer porque você não quer, mas está lá escrito, né? E hoje, graças a isso, independente das tristezas e dos desânimos, a gente está conseguindo segurar as coisas, porque está escrito lá que precisa ser respeitado, né? Então, é um pouco isso, e da gente realmente ir atrás da informação. Nunca fale sobre aquilo que você não sabe. Eu gosto sempre de falar isso, porque muita gente fala as coisas e quando você fala, mas peraí, por quê? Quem falou? De onde saiu isso? Aí as pessoas não têm resposta para você. Então, isso independe da idade, né? Então, muito idoso repete discurso há décadas, repete discurso, e quando você tem a possibilidade de aprofundar, refletir, principalmente subsidiar, entregar, né, uma informação que ela é verídica, que ela é importante, as pessoas mudam sim, né? As pessoas percebem, falam, puxa, eu me sinto enganado, mas agora vai para um outro lugar, né? E hoje eu vi, é interessante, né? Hoje eu vi uma frase do poeta Sérgio Vaz, que eu gosto muito, eu sigo a rede dele, né? E eu falei, caramba, justo hoje eu tenho que ver essa frase, né? Que ele fez uma afirmação assim, que votar também é fazer justiça com as próprias mãos. E eu falei, nossa, é isso mesmo. A gente faz justiça com as nossas próprias mãos quando a gente vota a favor daquilo que a gente defende e a gente vota contra aquilo que tira a vida, né? Que não respeita as pessoas, que vão na contramão daquilo que a gente defende. Nossa, ótimo. Que conversa gostosa. Muito obrigada, Marta, e pelas suas considerações. A gente tem o limite do tempo Cronos, não do Kairos, não é? Mas é isso, a gente vai entrando um na vida do outro e nós temos muito a agradecer. Eu vou convidar a Ieda e o Sérgio para as considerações finais. Por favor, primeiro as damas. Ieda, gostou? Eu também queria muito agradecer a Marta, realmente foi uma conversa muito gostosa e muito importante. Uhum. Só para, assim, eu vou deixar só uma fala final aqui para quem nos escuta, para deixar claro algumas coisas que a gente falou. Primeiro, o voto no Brasil ele é obrigatório, dos 18 aos 69 anos. Então, as pessoas nesta faixa de idade, elas são obrigadas a votar. Se por qualquer razão ela não quiser ou não puder votar, ela precisa justificar a sua ausência. Se ela não for votar e não justificar a sua ausência em 3 eleições seguidas, ela perde, ela tem a sua inscrição eleitoral cancelada. Lembrando que cada eleição, quando tem 2 turnos, conta como se fossem 2 eleições. Então, essa é uma questão importante que as pessoas saibam. O voto facultativo que nós dissemos aqui, segundo o que está previsto no artigo 14 da Constituição brasileira, ele atinge as pessoas analfabetas, os adolescentes de 16 a 18 anos, conforme a Marta muito bem colocou, e as pessoas com 70 anos e mais. Este grupo de pessoas pode escolher não votar e não será penalizado se não for. Mas lembrando a importância, foi essa a nossa discussão, a importância desse voto. E a última coisa que eu queria lembrar foi um dado que recentemente eu levantei, que devido à pandemia do coronavírus, o Tribunal Superior Eleitoral ele suspendeu os débitos para quem não votou e nem justificou o voto nas eleições de 2020. Assim, mesmo que a pessoa ela não tenha votado, não tenha justificado, não tenha pago as multas referentes aos 2 turnos deste pleito eleitoral, ela estará apta a emitir as certidões de quitação eleitoral e
que também pode ser feito de forma online, e votar nas próximas eleições. Então, eu só queria deixar esse recadinho para que as pessoas tivessem claro do que nós estamos falando e tivesse claro que ela pode votar, mesmo que não tenha votado na última eleição. E, Marta, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Aprendi um monte com você. Sérgio. Marta, muito obrigado, Marta. A conversa foi boa, muito boa. Aprendi bastante, como a Ieda está dizendo. Eu só queria lembrar a todos aqui, nessas palavras finais minhas, o seguinte: eu vou fazer 70 anos no final desse ano. Esse ano ainda é obrigatório, mas a partir, né, dos meus 70 anos, eu continuarei votando. Eu acho muito importante. E lembro a todos, a gente defende, né, que haja um envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo engloba, inclusive, o envelhecimento saudável. E no envelhecimento ativo, dos pilares fundamentais de ser ativo é a da participação social. Uhum. E as eleições são a forma da gente participar ativamente da vida da nossa nação, de ditar rumos para a nossa nação. E, portanto, eu continuarei participando e votando até o momento em que eu puder. Tá certo? Marta, muito obrigado. Foi ótima essa conversa. Um abração para você. Marta, o Carlos não está aqui, como acho que a Ieda aqui comentou, o Sérgio, que ele estava no aeroporto, e ele está ligado aqui na nossa gravação. Ele mandou assim um abraço e disse que está muito agradecido por você ter aceito o nosso convite, que ele adoraria também participar dessa nossa conversa. Então, o Carlos registra aqui, dessa forma indireta, a sua participação. E a última consideração agora é a sua. Por favor, despeça-se de nós todos que aqui estamos. Na verdade, sou eu que agradeço pelo espaço e digo para vocês, fico muito feliz, né, de ver um grupo tão importante como vocês, tendo esse canal, esse espaço, realmente fazendo valer, né, na verdade, esse incentivo tão grande para que as pessoas realmente não abram mão do seu direito, né, que continuem e ajudando um pouco a subsidiar isso. E se tiver outras conversas, podem me chamar, foi um prazer estar vindo. É um tema, eu não falei no discurso, para mim ele é muito caro, né, e eu faço questão, e a gente pode continuar essa conversa quantas vezes for necessária. Mas que realmente eu digo para vocês, não abram mão. Aliás, eu sempre falo, não abram mão de nenhum direito, né? Mas principalmente não abram mão nesse ano tão específico, tão particular, que a gente está tendo uma possibilidade, um sopro da gente mudar as coisas do jeito que estão, né? Então, a gente sabe as coisas do jeito que estão tão difíceis, e para a gente retomar um rumo de poder fazer valer nossos direitos, né? Fazer respeitar o estatuto, fazer diminuir esses índices de violência, enfim, tudo isso. Eu acho que eu quero encerrar repetindo a frase do Sérgio Vaz: votar também é fazer justiça com as próprias mãos. Eu quero muito fazer esse tipo de justiça com a própria mão, né? Ver um cenário mais favorável para todo mundo, para o exercício dos direitos de todo mundo. Obrigada, Marta, muito obrigada. E eu lembrei agora daquela música do Gonzaguinha que diz que a gente quer ser um cidadão. Eu acho que é esse o nosso desejo contínuo. E muito obrigada a você que dedicou um tempinho para nós, não é? Num assunto tão importante. Contamos com a sua atenção sempre tão preciosa. O canal que rola na Geronto é feito para você. Nós temos canais de comunicação para receber sua sugestão, sua avaliação, sua crítica, e estamos juntos neste processo de um envelhecimento digno no nosso país, no Brasil. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima. Tchau. Tchau.